Como o Felipe disse, a gente está no nosso segundo episódio da série sobre o Espírito Santo Ruá. E no Facebook, no YouTube, já tem a primeira preleção. Então, caso você não tenha visto, é primordial que você assista, é muito importante. Para quem não veio, ou para quem também não conseguiu assistir, a premissa que a gente trabalhou na primeira etapa foi a seguinte: olha, Deus, Ele quer ter comunhão comigo e com você. E esse encontro entre eu e você com Deus, ele acontece na cruz de Cristo. Esse encontro ele acontece na cruz de Jesus Cristo. Quando nós acreditamos que Jesus Cristo é obra do Pai, nós somos limpos por Jesus, nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos santificados, nos tornamos santos. E então, o Espírito do próprio Deus, ele pode e ele passa a habitar dentro de cada um de nós. Essa foi a realidade extraordinária que a gente conversou na semana passada. O próprio Jesus disse que enviaria o conselheiro para viver com a gente em tempo integral. E isso é fantástico. Isso para muitos de nós talvez seja novo, para alguns de vocês não, mas é o que a gente costuma definir dentro do universo cristão como conversão ou como novo nascimento. Tá? Isso seria a conversão, o seu novo nascimento, quando você permite que essa realidade tome conta de você. Na semana passada, eu me lembro que eu fiz algumas considerações que foram muito importantes antes de a gente entrar no tema. E essa semana, eu quero fazer uma consideração também, que ela é muito importante antes de a gente entrar no tema dessa segunda preleção. E assim, se você é novo na fé, porque aqui a R3D, eu estava quebrando a cabeça quando eu estava lá tentando escrever essa mensagem, porque existem pessoas que são novas na fé, existem pessoas que já têm um tempo na fé, existem pessoas que vieram de denominações diferentes. Então, essa consideração que eu vou fazer agora, para você que é novo na fé, talvez ela te confunda um pouco. E tudo aquilo que você deve saber, para você que está ingressando na fé agora, é o seguinte: olha, você recebe esse Espírito Santo pela fé que você tem em Jesus Cristo. Se você crê de todo o coração, foi a pergunta que Felipe fez para o eunuco, lá no livro de Atos capítulo 8. Você crê de todo o coração em Jesus Cristo? Aí ele diz: eu creio. Então, se você crê de todo o coração, entenda que você recebe esse Espírito Santo para viver dentro de você. Mas, no entanto, obrigado, irmã Maria Emília, muito obrigado. Mas, no entanto, existem muitos de nós que já fomos doutrinados sobre isso, já recebemos algumas informações sobre o Espírito Santo. E talvez a gente fique, quando a gente se depara com essa série, talvez muitos de vocês já receberam ensinamentos diferentes. Por exemplo, existem algumas denominações, e talvez vários de vocês já aprenderam dessa forma, que pregam que o recebimento do Espírito Santo é como se fosse uma segunda bênção, uma segunda etapa. A primeira bênção é quando eu aceito Jesus como meu Salvador. E a segunda etapa, a segunda bênção, é quando eu aceito e recebo esse Espírito Santo. E uma evidência que eu tenho esse Espírito Santo é quando eu falo em outras línguas. Isso porque lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo foi derramado na vida dos apóstolos, a Bíblia diz que foram vistas línguas como de fogo que repousaram sobre cada um deles. Também ouviu do céu um vento muito forte que encheu todo o lugar onde eles estavam. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Assim, é bem importante a gente entender que o dia do Pentecostes é um dia sem precedentes na história da igreja. Ele é o dia no qual o próprio Jesus Cristo falou, naquele contexto que a gente estudou semana passada, de João 14, que ele falou assim: olha, naquele dia vocês vão compreender. Naquele dia vocês vão compreender como que o Pai vive em mim. Naquele dia vocês vão compreender como as palavras que eu falo, elas não são minhas. Como as palavras que eu falo, elas são do próprio Jesus. Jesus estava se referindo exatamente a esse dia, o dia do Pentecostes. Eu não quero, com essa afirmação que eu vou fazer agora para vocês, que vocês entendam que hoje o Espírito Santo não age mais como antigamente. Não, de nenhuma maneira. Também não quero, com essa afirmação, que vocês entendam que a gente quer reduzir ou minimizar essa questão de falar em línguas. Eu acredito que foi a melhor maneira deles entenderem como que alguém pode viver dentro de outro alguém. E essa manifestação nos apóstolos foi tão forte que a gente conseguiu ver ela externamente nas línguas. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que é um grande erro a gente falar que nós recebemos o Espírito Santo apenas quando falamos em outras línguas. E tem muita gente que aprendeu dessa maneira e acredita que é dessa maneira e às vezes acha que não tem o Espírito Santo porque simplesmente nunca falou em outras línguas. Quer ver uma coisa?
Depois desse episódio do Pentecostes, esse episódio extraordinário que acontece na história da igreja, a Bíblia diz que algumas pessoas ficaram olhando para aquela situação e pensaram que eles estavam bêbados e ficaram zombando dessa situação. Então o apóstolo Pedro se levanta, depois que acontece isso, ele se levanta e dá um discurso muito empolgante. E nesse discurso empolgante ele fala o seguinte: olha, se arrependam dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. E nessa ocasião 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas foram batizadas. E nada no livro de Atos relata que essas pessoas falaram em outras línguas. Mais para frente, um pouco no livro de Atos, fala sobre um aleijado que foi curado lá na porta do templo. E aí o povo ficou maravilhado, novamente Pedro se levanta, faz um discurso maravilhoso, e 2 pessoas passam a acreditar em Jesus, recebem Jesus. E nada no livro de Atos fala que essas pessoas falaram em outras línguas. Um pouquinho mais para frente, logo depois... Eu falei fente por causa que a boca seca por causa da fumaça. Um pouquinho mais para frente, no livro de Atos, logo depois da morte de Estevão, onde começou uma perseguição ali na igreja, vários discípulos se dispersaram para outras regiões e começou algumas cruzadas evangelísticas. E lá em Samaria, a Bíblia diz que alguns apóstolos chegaram e impuseram a mão sobre algumas pessoas, e essas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Veja bem, eles agora impuseram as mãos, elas ficaram cheias, mas nada sobre falar em outras línguas é dito nesse contexto. Já depois, no capítulo 9, fala sobre a conversão de Saulo, e a conversão de Saulo é fantástica. Ela tem direito a um espetáculo luminotécnico, tem direito à voz do próprio Jesus Cristo, e aí de repente ele fica cego. Ananias vai lá na cidade onde ele está, em Damasco, ora por ele, ele volta a ver, ele recebe o Espírito Santo, fica cheio do Espírito Santo, mas também nada nesse episódio fala que ele falou em outras línguas. Agora olha que curioso, no capítulo 10, fala de um homem chamado Cornélio, e que ele estava lá em Cesareia, e ele era um gentil. E a Bíblia diz que quando Pedro estava lá pregando, subitamente, sem que nada fosse feito, eles não eram batizados ainda, e também eles não haviam feito nenhum tipo de confissão de fé, nada do tipo. Eles simplesmente estavam escutando Pedro pregar, quando de repente a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E esse episódio confundiu muitos judeus, porque eles ficaram sem entender, como que assim, até agora os gentios estão falando em outras línguas, o que está acontecendo? Eles ficaram meio sem entender. E no livro de Atos é interessante a gente entender que diversas pessoas passaram a seguir o caminho, mas existem apenas 3 manifestações de línguas no livro de Atos, que é o dia do Pentecostes, em Cesareia, na casa de Cornélio, e a terceira que acontece em Éfeso, em Atos 19, quando Paulo, ele chega para alguns discípulos que ali estavam e ele faz a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nos indicando mais uma vez que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. E eles falaram: não, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Ué, mas vocês não são batizados? Sim, recebemos o batismo de João Batista. Aí nessa ocasião, Paulo vai lá, batiza eles em nome de Jesus, impõe a mão sobre eles, eles ficam cheios do Espírito Santo e também falam em outras línguas. Vocês percebem que com esses acontecimentos completamente distintos, fica muito difícil da gente conseguir formar uma doutrina sobre o recebimento do Espírito Santo a partir do livro de Atos. Ele não tem o objetivo de ensinar para a gente muito sobre o Espírito Santo, apesar de falar sobre os atos. Ele tem mais o objetivo de relatar como o Espírito Santo agiu. E mostra que o Espírito Santo age da maneira como ele quer. E às vezes aconteceu com alguns discípulos falando em línguas, e às vezes aconteceu com eles não falando em línguas. Mas o que a gente deve entender, a gente deve se apegar àquela palavra de Jesus quando ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, crê que a minha obra é obra do Pai, que o Pai está em mim, guardar os meus mandamentos, porque esse me ama, e eu vou me revelar a essa pessoa, vou me manifestar a essa pessoa. Aquele que crê em mim, que me ama e que guarda os meus mandamentos, escute bem, eu e o Pai faremos nele morada. Até inclusive, quando a gente lê Gálatas 3, o próprio apóstolo Paulo diz que a gente recebe o Espírito Santo pela fé que a gente tem em Jesus. Então a gente tem que parar de entender dessa maneira que a gente precisa fazer alguma coisa especial. Quando a gente crê no Espírito Santo, quando a gente crê que Jesus Cristo é a obra de Deus, quando a gente crê em Jesus de todo o nosso coração, e então nós recebemos o Espírito Santo. Entenderam essa consideração? Mesmo quem é novo na fé, mesmo quem é mais antigo na fé, é importante a gente entender essas coisas. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês, uma história que aconteceu comigo, um relato que aconteceu comigo essa semana. Tendo feito essa consideração e isso tendo ficado bem
claro para vocês. Segunda-feira eu estava preparando a palavra, na segunda-feira lá em casa. E a minha sogra foi ajudar a minha mulher com algumas coisas lá na cozinha. E aí, de repente, quando é a hora da alegria, sabe qual que é a hora da alegria? A hora que a sogra vai embora. É essa a hora da alegria. Na hora da alegria, não, tô brincando, eu amo a minha sogra. Aí, na hora dela ir embora, a Tuane trouxe a Valentina no quarto para mim e falou assim: amor, olha a Valentina um pouquinho, que eu vou lá auxiliar minha mãe para ela ir embora. E eu já tinha me despedido da minha sogra. E eu falei: não, tá bom, amor, eu olho, peguei a Valentina. Mas sabe aquela voz do Espírito que vem lá de dentro e fala assim: vai lá fora ver uma coisa? Eu falei: não, beleza, Jesus, eu vou lá fora então, né? Aí eu fui lá fora e comecei a brincar com a Valentina, meio que dando tchauzinho pra vovó, sabe? Tchau, vovó, tchau, vovó. Quando de repente eu vi uma cena que me chocou muito. Uma cena que me deixou completamente chocado. E vocês podem parecer que é brincadeira, mas aquela cena de verdade me chocou. O meu sogro e minha sogra, eles acabaram de adquirir um veículo. E uma das coisas mais extraordinárias nesse veículo, na minha opinião, que eu falo para todo mundo, é o sistema de câmera desse veículo. De verdade, ele tem 4 câmeras externas. E essas câmeras, elas trabalham sincronizadas e junto elas dão uma impressão de satélite. Parece que tem uma câmera em cima do carro quando você vai estacionar. Dispensa até mesmo o uso de retrovisores. E eu acho incrível isso, sabe? Eu fico imaginando de verdade a quantidade de horas que a equipe de engenharia, Caio, né, gastou para desenvolver um sistema desse. Cálculos matemáticos, tudo para poder disponibilizar para o cliente uma melhor sensação, sabe, de mais confiança na hora de dirigir o carro. Mas a parte mais dramática da história vem agora. Quando ela estava tirando o carro da garagem, com todo esse recurso disponível na sua mão, porque ela tinha adquirido o carro, sabe, com aquele discurso, com aquele recurso ultra, mega, master, top, ela simplesmente, quando ela vai dar uma ré no carro, ela faz isso aqui, ó. Ela olha por cima do ombro. Daí eu falei: não, Celinha, não. Não faz isso. Eu acho que se alguém que desenvolveu um sistema desse vê você fazendo isso, vai jogar. É o trabalho da vida da pessoa. Você pode deixar a pessoa em depressão fazendo isso, Celinha. Não faça um negócio desse. E eu fiquei assustado de ver como que alguém que tem um recurso disponível desse nas suas mãos pode simplesmente abandonar tudo só com aquela olhadinha. Tinha que ser mulher, né? Vocês vão ficar indignados, né? Tinha que dar aquela olhadinha por cima. Eu falei: não. E sabe o que acontece muitas vezes? Eu e você, por mais que recebemos o Espírito Santo há pouco tempo, ou muitos de nós já acordamos para essa realidade há muito tempo, mas muitas vezes nós desprezamos tudo aquilo que está disponível para a gente na vida com o Espírito Santo. A gente despreza tudo aquilo que está disponível para a gente a partir do momento que a gente recebe esse Espírito Santo. É como se a gente tivesse um carro zero dentro de casa e a gente preferisse pegar ônibus para ir para o trabalho. Ou se a gente tivesse um carro com uma super tecnologia e a gente preferisse não utilizar ela. É bem assim que a gente age, porque o nosso conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus muitas vezes é completamente limitado. As nossas pregações, as nossas músicas, as nossas ministrações, tudo aquilo que a gente fala a respeito do Espírito Santo normalmente diz respeito a uma coisa completamente limitada. Nós queremos condicionar o Espírito Santo, contingenciar suas ações dentro de um ambiente condicionado, e a gente não consegue entender o Espírito Santo em toda a sua grandeza, até mesmo porque a gente falou na semana passada que era impossível de compreender. Mas existem coisas muito mais altas, existem coisas muito mais extraordinárias de uma vida com o Espírito Santo do que palpitações, do que dizer: olha, eu fui no culto e eu senti esse Espírito Santo porque eu levantei a mão, eu não levantei a mão, eu não tinha o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo aqui, eu não senti o Espírito Santo ali. Existem coisas belíssimas prometidas para a gente a partir de uma vida no Espírito Santo. E eu queria gastar algum tempo com você essa noite para falar sobre algumas características dessa vida no Espírito Santo. Vamos lá? Obrigado pelo amém. Tem alguém que prestando atenção, né? Vamos lá? Ah, legal. Seguinte, quando a gente fez aquele contexto na semana passada, quando a gente falou sobre aquele contexto de João 14, onde Jesus promete o Espírito Santo, a palavra que João decide usar no grego para falar quando Jesus diz que vai mandar o conselheiro ou o consolador, dependendo da tradução, a palavra que ele utiliza no grego é essa palavra aqui. Ele utiliza a palavra parakletos. E a palavra no grego, ela significa exatamente alguém que nos auxilia, alguém que nos ajuda, alguém que intercede por nós, alguém que advoga por nós, alguém que nos defende, alguém que vai ao nosso lado, nos guiando, nos auxiliando passo a passo
Talvez, no caso do Espírito Santo, alguém que vai dentro de nós, nos auxiliando. E essa é a realidade sobre o Espírito Santo. Essa é a palavra que ele utiliza, que o João utiliza sobre o Espírito Santo. E o mesmo evangelho de João, no capítulo 3, fala sobre Nicodemos, que chega para Jesus e não consegue compreender como Jesus realizava tantos sinais da parte de Deus. Aí Jesus começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo. E nesse contexto, Jesus explica que o novo nascimento é o nascimento do Espírito. Ou seja, olha, a gente tem que aprender a nascer de novo, para depois a gente aprender a andar com esse Espírito. A gente tem que aprender a andar de acordo com esse Espírito, Nicodemos. E ele não conseguia compreender essa realidade, sabe? Eu tenho uma menina, eu acabei de falar da Valentina, e ela tem 10 meses. E ela está numa fase onde ela está começando a querer ter vontade para as coisas. Ela quer engatinhar para onde ela quer comer aquilo que ela quer. Na verdade, ela quer comer tudo, não aquilo que ela quer. Ela come tudo, papel. Ontem ela estava quase comendo um papel. Mas ela está começando a expressar vontade. Ela tem vontade de fazer as coisas. Eu acho que é mais ou menos nessa fase, né, que a criança começa a ter. E é interessante porque quando a gente analisa a mãe e o nascimento, a gente entende que uma criança, ela vem de um envolvimento materno muito profundo, um laço materno muito profundo. E alguns estudiosos chegam a dizer que a criança leva alguns meses para entender que ela é um ser próprio, que ela não vive sempre com a mãe, certo? E à medida que essa criança, ela vai desenvolvendo, à medida que ela vai evoluindo, à medida que ela vai saindo do envolvimento da mãe, essa criança, ela vai se desenvolvendo. É assim que funciona. À medida que ela vai se desenvolvendo, se evoluindo, ela vai saindo desse envolvimento, ela vai se tornando uma pessoa mais independente. Só que no Espírito Santo, essa realidade ela acontece de forma inversamente proporcional. À medida que nós vamos crescendo na vida cristã, nós vamos nos envolvendo ainda mais com o Espírito Santo de Deus e vamos permitindo que Ele nos guie. Eu sei que quando a gente fala assim, permitir que alguém nos guie, a gente aprecia muito o nosso controle que a gente tem da vida, a gente aprecia muito a nossa independência e de certa maneira até assusta quando a gente fala que alguém vai nos guiar. Mas me permita fazer uma consideração. Amadurecimento cristão não tem nada a ver com aprender a andar sozinho. Amadurecimento cristão tem a ver com aprender a andar com o direcionamento do Espírito. Ele me guiando. Isso tem a ver com o amadurecimento cristão. E à medida que eu vou entendendo isso, que eu vou entendendo que o Paracletos vai me guiando, à medida que eu vou entendendo que Ele vai me auxiliando na minha vida, isso é fantástico, porque Ele vai me dizendo quem eu sou, Ele vai revelando a verdadeira identidade de Jesus na minha vida, Ele vai fazendo com que eu me desvie do pecado e comece a andar por uma vida de santidade. E as promessas, elas são imensas, imensas. E eu queria falar sobre algumas promessas com vocês. Eu queria que vocês, nesse momento, parassem por alguns instantes, de verdade. E refletisse um pouco sobre aquilo que você pensa que você é. Eu quero que, se você quiser até fechar os olhos nesse momento, eu quero que você pense um pouco naquilo que você pensa que você é. Talvez você pense que você é aquilo que os teus pais disseram para você que você é. Talvez você pense que você é aquilo que alguns relacionamentos fracassados na sua vida disseram para você que você é. Talvez por uma série de fatores, por traições de amigos, ou por uma série de fatores que aconteceram na sua vida, você simplesmente se encontra no estado com uma sombra de dúvidas sobre quem de fato você é. Às vezes você tem medo de perder o seu emprego, às vezes você acha que você escolheu o segmento errado para trabalhar, talvez você pense que você está na faculdade errada ou que você deveria ter feito outra faculdade, ou talvez você tenha alguns tipos de medo que são medos inexplicáveis, você tem medo de ficar sozinho, medo de perder o marido, medo de perder seus pais, alguns medos que são inexplicáveis, e você tem uma sombra de dúvidas sobre a sua verdadeira identidade. Abre o olho, se você tinha fechado. Olha para mim, sabe o que a Bíblia fala? Que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Às vezes, a gente se aconselha com as pessoas, perguntando para elas exatamente sobre essas dúvidas, sobre essa sombra de dúvida que paira sobre a nossa identidade. Às vezes a gente permite que pessoas que têm um pensamento completamente limitado, uma mentalidade completamente limitada, digam para nós quem de fato nós somos. Mas nós não permitimos que aquela voz que vem lá de dentro, de fato revele para nós quem nós somos.
Nós não permitimos que a voz de Deus, de fato, fale para nós aquilo que Ele se agrada da nossa vida, aquilo que Ele precisa de nós, aquilo que Ele acha que a gente é. A gente não permite que isso aconteça, sabe? Paulo, no mesmo contexto, em Romanos 8, ele fala que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. E que o Espírito do Senhor Jesus, ele revela todas as coisas a respeito de Jesus. Ou seja, o próprio Espírito, ele vai nos dando um entendimento sobre a identidade de Jesus Cristo. E eu acredito que à medida em que nós vamos crescendo nesse entendimento sobre quem é Jesus Cristo, nós vamos também evoluindo sobre a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. E nós vamos entendendo que de fato nós somos filhos de Deus. Percebam como isso é fantástico, percebam como essa realidade ela é extraordinária. Ela é muito linda, mas não acaba por aqui, não acaba por aqui. Pensa comigo, vamos lá. De novo, eu preciso que vocês me ajudem. A gente normalmente acredita que o cristianismo ele é uma religião como todas as outras qualquer. Como todas as outras. E na realidade ele é muito diferente. Só que a gente pensa que ele é. E as outras religiões dizem que a gente deve ser melhor. Porque se a gente não for melhor, uma divindade X, ela vai simplesmente nos castigar, vai nos condenar, e a gente tenta ser melhor. E a gente, quando a gente está no cristianismo, a gente tenta ser melhor, a gente tenta parar de pecar. E parece que quanto mais a gente tenta parar de pecar, menos a gente consegue. Parece que quanto mais a gente tenta se libertar de alguns pecados específicos, mais eles assombram a nossa vida. Parece que quanto mais a gente ora para Deus para nos livrar de algum pecado, mais a gente enrolado nesse pecado a gente fica. Eu já tive situações onde eu me aconselhei com vários jovens, onde eles olharam para mim chorando e falaram assim: cara, eu não consigo largar isso, eu não sei o que acontece, eu preciso largar disso. Vem cá, olha para mim, lê esse versículo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como um amigo que sente dor pelo pecado que você não consegue abandonar. Esse é o Espírito Santo. A gente olha às vezes Deus como um castigador, mas Deus, Ele é o nosso amigo, que ora por nós, pelas nossas fraquezas, que nos ajuda em nossas fraquezas. E não apenas isso, olha que interessante, escute. No mesmo Romanos 8, Paulo fala o seguinte: olha, aquele que anda segundo o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Aquele que anda segundo a carne, tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Ou seja, Ele não apenas nos ajuda em nossa fraqueza, como ao decorrer com que nós vamos andando nesse Espírito, Ele vai mudando os nossos desejos, e os nossos desejos que são provenientes da nossa carne, eles vão saindo da nossa vida, e os desejos que são provenientes de uma vida no Espírito, eles vão, se materializando na nossa mente, porque nós vamos adquirindo a mente de Cristo. Uau! Como esse Espírito é glorioso, como é grandioso, grandiosas são essas promessas. E não acaba por aqui. Eu estou me sentindo como um vendedor de carro zero, sabe? Que você vai passando e falando todos os recursos, né, disponíveis. Esse aqui é o carro agora da linha Ruá, o Vento, né? E ele tem um som de última geração, você aumenta esse som. E ele começa a dizer para você quem de fato você é maravilhoso, é belíssimo isso. Não apenas isso. Quando você bota no piloto automático, ele te leva para caminhos mais perto de Deus e desvia do pecado. Ele não pega atalhos pelo pecado. Que maravilha. Parece que a gente está falando, né? Parece que a gente está mais ou menos ensinando, mas é que essas realidades são poucas. Sabe, a gente deveria talvez estar um mês de série só para falar de todas as características de uma vida no Espírito. E eu gostaria de falar de mais uma. Pensa comigo, vamos lá, eu preciso que vocês me ajudem. Quando a gente é novo na fé, a primeira orientação que a gente recebe depois que a gente se batiza e tal, até às vezes no discipulado relacional, é de que a gente deve ler a Bíblia. Todo mundo fala: olha, vocês devem ler a Bíblia. E aí a gente se frustra, porque quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que ela é um livro, talvez, que a gente nunca leu um livro desse tamanho, né? Sempre acostumado a ler livrinho pequeno, de repente a gente pega um livro, né, desse tamanho, assim, a gente fica: meu Deus, como a Bíblia é grande. Aí a gente já fica um pouco frustrado por causa disso. E aí, não sendo suficiente, a gente começa a tentar ler e a gente vê que é muito difícil de entender. E a gente começa: puxa, mas todo mundo fala para mim ler a Bíblia. Todo mundo fala para eu ler a Bíblia. Mas ninguém me ensina a ler essa Bíblia, porque realmente é muito difícil, porque a complexidade bíblica ela realmente é muito alta. A gente sabe que são livros, não apenas um livro, são livros escritos em datas diferentes, por autores diferentes.
Então, realmente, a gente fica perdido quando a gente vai ler a Bíblia. Quer saber mais uma boa? Olha essa daqui, olha esse versículo. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, o nosso próprio entendimento da Bíblia Sagrada, o próprio entendimento é discernido através do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar já em 2 Coríntios 3, que a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. Já o autor de Hebreus, o que ele diz? Ele diz, olha, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Separa a alma do espírito, a junta de medula, julga os pensamentos e a intenção do coração. Mas tudo isso só é possível quando a gente consegue entender essa escritura a partir do revelar do Espírito Santo de Deus. Eu gosto, na teologia a gente fala isso várias vezes nas aulas de teologia. Eu gosto muito de entender que toda a escritura, a Bíblia diz isso, que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E foi o próprio Espírito que ungiu os autores para escrever tudo quanto está na Bíblia Sagrada. E quando a gente vai ler, eu acho fantástico, porque quando a gente lê com o direcionamento do Espírito Santo, a gente consegue, de certa maneira, entender em um outro nível, além daquilo que está na tinta e no papel. A gente consegue entrar dentro da tinta e do papel e começar a se apropriar daquelas realidades que são espirituais e conseguimos entendê-la de outra forma, completamente mais profunda. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Cara, como a gente é bobo, né? Como a gente é bobo. É como se o Espírito Santo de Deus fosse uma Ferrari com recursos ilimitados e a gente insiste em pensar no Espírito Santo de Deus como uma bicicletinha que a gente utiliza uma vez na semana para dar uma volta no parque. Sabe, esse Espírito ele é glorioso. Como eu falei para vocês, seria preciso de muito mais tempo para a gente falar de todos os recursos que nos são disponíveis a partir de uma vida no Espírito. Mas eu quero falar com vocês agora nessa reta final da pregação sobre uma coisa que, mesmo você entendendo que o Espírito Santo de Deus vive dentro de você, mesmo sabendo que a vida no Espírito ela é fantástica, existem promessas gloriosas na vida no Espírito, existe uma coisa pela qual, se eu e você não prestarmos atenção, se nós não nos atentarmos a este princípio, temos o perigo de não nos apropriarmos dessa realidade. Eu quero falar com vocês agora nessa reta final. Todo circuito elétrico, todo circuito eletrônico, tem um dispositivo elétrico chamado resistor. Pelo material que o resistor é criado, presta atenção, pelo material que o resistor é criado, ele consegue converter a energia elétrica em energia térmica. De alguma maneira, quando a tensão passa por esse resistor, ele consegue diminuir essa tensão pelo material que ele é feito. E essa capacidade de resistir a uma tensão elétrica, ela é medida por uma impedância. A gente fala que é impedância, medida em ohms, né? E talvez se alguém conhece um pouco de elétrica vai saber do que eu estou falando. Medida em ohms. Então a gente entende que quanto maior for a impedância de um resistor, menor é a passagem de som, a passagem de energia. Passagem de som é porque, né, do ofício mesmo. Essa aqui é a imagem de um resistor. E aí, pelo material que ele tem, quando a energia entra nele, ele consegue de alguma maneira suprimir, apagar, excluir parte dessa energia e fazer com que a tensão saia muito menor. É assim que ele funciona. E se eu disser para vocês que essa capacidade resistiva também nos é possível em relação ao Espírito Santo? Se eu disser para vocês que eu e você temos como resistir ao Espírito Santo, é o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica quando ele diz o seguinte, olha, não apaguem o Espírito. E esse verbo no grego quer dizer exatamente aquilo que o resistor faz, não suprimam, não extinguam, não apaguem, não resistam, não façam com que seja apagado de vocês o Espírito Santo de Deus. A gente tem que entender uma coisa, de uma vez por todas a gente tem que entender isso. Às vezes a gente se enrola, né? A gente começa a falar sobre o Espírito Santo e a gente não consegue entender as situações onde ele trabalha na Bíblia. E é muito importante a gente entender isso. A gente já tem o Espírito Santo, já o recebemos. Porque de acordo com aquilo que João Batista fala, quem batiza a gente com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Então já temos o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, por causa de atitudes que tomamos, muitas vezes por causa de resistência que nós temos, nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo.
E uma coisa é completamente diferente da outra. Uma coisa é você ter o Espírito Santo de Deus. E outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu contar para vocês uma experiência minha. Por incrível que pareça, talvez vocês não vão acreditar. Minhas origens são pentecostais. Minha origem é pentecostal ou talvez até mesmo neopentecostal. Eu vim de um ambiente onde manifestações do Espírito Santo de Deus eram constantes. Só que dentro desse ambiente de onde eu vim, eu já vi muita gente ser forçada a falar em línguas, e isso de certa maneira foi uma experiência muito negativa para mim. Do ambiente de onde eu vim, eu já vi muitas pessoas falarem coisas em nome de Deus, e essas coisas serem coisas duvidosas, e isso de certa maneira foi uma experiência muito negativa para mim. Desse ambiente de onde eu vim, eu já vi muitas pessoas dizerem que Deus falou coisas a essas pessoas, e essas coisas que Deus falou, essas supostas coisas que Deus falou para essas pessoas eram coisas duvidosas, e isso também foi uma experiência muito negativa para mim. Com o tempo, eu migrei para um extremo onde todas as coisas deveriam fazer sentido, onde todas as coisas deveriam passar pelo filtro da intelectualidade, pelo filtro da compreensão. E com o tempo eu comecei a apagar o Espírito Santo da minha vida. Com o tempo eu comecei a ignorar. Porque quando as experiências que eu via de pessoas falando que Deus falava com elas, eram experiências duvidosas. Então, eu de certa maneira, quando o Espírito Santo queria falar alguma coisa, eu falava, não, isso é da minha carne, isso não pode ser do Espírito. Vamos ver, vamos tentar ler a Bíblia, vamos tentar ver o que a Bíblia fala sobre isso e tal. E eu tentava sempre racionalizar tudo. E por isso, durante muito tempo, eu apaguei o Espírito Santo da minha vida. Durante muito tempo. Mas Deus tem me acordado e Deus tem me mostrado algumas realidades. De que nós podemos sim ser cheios do Espírito Santo num ambiente genuíno, num ambiente onde não há dúvida, num ambiente onde há uma manifestação constante e verdadeira desse Espírito Santo de Deus. Sabe, talvez a minha resistência que eu falei para vocês seja essa, mas a resistência que você tem apresentado ao Espírito Santo de Deus seja outra. E se você continuar resistindo a esse Espírito, você não vai conseguir ser cheio desse Espírito, porque é como uma fonte que jorra de dentro, infinita, inesgotável, e ela vai enchendo de forma... Sabe quando a gente pega um copo da água e começa a encher, e a água vai tomando praticamente todos os compartimentos? É como se o Espírito fosse assim na nossa vida. Ele vai enchendo de dentro para fora, e vai começando a compartimentar todas as áreas da nossa vida. O problema é que a gente resiste a isso. O problema é que a gente apaga o Espírito. Sabe, muitas vezes, nesses últimos tempos, eu escutei pessoas dizendo para mim, olha, eu já senti muito mais o Espírito Santo de Deus. Eu quando eu me converti, quando eu estava no primeiro amor, eu realmente tinha o Espírito Santo de Deus. Agora eu não tenho mais. Não pense assim. Que o Espírito Santo de Deus possa te levar essa noite a entender o que tem trazido resistência para esse enchimento do Espírito na sua vida. Para mim, como falei para vocês, foi isso. E eu tenho entrado numa dinâmica com Deus de jejum, numa dinâmica de realmente quebrar todas as resistências da minha carne para que eu venha a ser cheio do Espírito Santo e para que a voz desse Espírito Santo seja constante, dizendo quem eu sou, para que o guiar desse Espírito Santo seja constante para dizer para onde vou e que, sabe, esse Espírito Santo me ajude nas minhas fraquezas, mas não apenas me ajude nas minhas fraquezas, ele também tire todas as mentalidades carnais, todos os desejos carnais, que eu possa adquirir a mente do Espírito com o fluir desse Espírito Santo na minha vida, que eu possa ter a vontade da mente do Espírito Santo na minha vida. E eu tenho entrado nessa dinâmica e pedido para Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, Deus, quebra, Senhor. Quebra toda a resistência que eu possa oferecer ao enchimento do Teu Espírito. Porque eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Porque as promessas de uma vida cheia do Espírito Santo, elas são magníficas. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Só levanta a mão, por favor. Eu quero orar com você. Mas eu quero fazer uma coisa diferente que a gente fez na semana passada. Como sinal de alguém que não quer oferecer resistência a esse Espírito Santo.